Todo livro religioso ele tem como finalidade manipular massas. Mas quando você pega esses livros religiosos sem aquele sentimento idolátrico de que aquele livro é a palavra de Deus ou de que aquele livro é a verdade, você consegue ver ali nele as suas manipulações. Você consegue ver nele ali as suas falsidades, as suas informações equivocadas, os seus erros e as suas contradições. Quando você pega, por exemplo, Mateus no capítulo 24, no versículo 3, segundo o que está escrito ali, os discípulos perguntaram para Jesus que sinais haveria da sua vinda e do fim do mundo. Mas você sabia que nos manuscritos gregos a palavra que aparece lá não é a palavra cosmos, e sim a palavra aion? E a palavra aion significa fim de uma era, fim de um período? Sendo assim, se os discípulos fizeram aquela pergunta para ele, os discípulos perguntaram que sinais haveria do fim daquela era. Ora, e Jesus ele é muito enfático, muito dinâmico. Ele começa a dizer que o fim daquela era aconteceria naquela geração, que os seus discípulos veriam todos os acontecimentos que precederiam o fim daquela era. Ele diz para eles que eles veriam aparecer falsos cristos e falsos mestres. Ele diz para eles que as grávidas sofreriam muito naquela geração. Ele diz para eles que o amor de muitos ia esfriar ainda naquela geração. Ele diz para eles que eles veriam o maior sofrimento da história dos judeus. Ele diz para eles que os judeus passariam por uma tribulação naquela época ou naquela geração que eles nunca passaram antes, nem jamais passariam posteriormente esse fato. Nós sabemos que ele disse que Jerusalém seria cercada lá em Lucas 21 e também ali em Mateus 24. Sabemos pelos anais da história que Jerusalém foi cercada durante 5 meses e que os soldados romanos tentaram matar todos os judeus que estavam presos ali dentro de fome. Ele disse que o amor de muitos esfriaria. Tem como o amor não esfriar numa situação tão calamitosa quanto essa? Todos os livros religiosos dizem dizer a verdade para os seus ouvintes, para aqueles que estão cativos debaixo daquela narrativa para uma suposta salvação. Parece que simplesmente são narrativas, né, já que eles modificam e manipulam informações. Não seria libertador do pânico, do medo, do trauma ensinar para as pessoas aquilo que está escrito nos manuscritos gregos mais antigos? Dizer para ela que Jesus disse aquelas palavras para aquela geração?